Pronto, Valdir. Tudo no jeito já. Tranquilo? Agora está aparecendo. Né? Eu tô sumida. Isso. Olha que eu sou os bastidores. Eu tenho bastidor aqui, viu? Que Eu também contratei tem. um auxiliar aqui para ver se eu não dou uma nota de novo. É Não, especialista aqui em TI. tá tudo certo. O TI não está aparecendo mais, não. Gente, vamos voltar então? Nós vamos voltar numa fase aqui que eu acho assim, vamos dizer assim, é um momento muito importante do Livro dos Médiuns, que eu particularmente considero um dos textos, né, dos assuntos mais chamativos exatamente para essa questão de transformação individual. No Livro dos Médiuns, no capítulo 16, tem lá Médiuns Especiais, o título do capítulo, né? E neste capítulo, no item 195, quinto, está escrito assim lá, fala assim, médiuns segundo as qualidades morais podem ser imperfeitos e bons. Tá? Aí diz assim, aí se verá a influência que as qualidades e os defeitos dos médiuns podem exercer na segurança das comunicações, e quais os que com razão se podem considerar imperfeitos ou bons médiuns. Tem uma mensagem do Sócrates que é interessante lembrar, ele fala assim, este quadro é de grande importância, não só para os médiuns sinceros, que, lendo-o, procurarem de boa fé preservar-se dos escolhos a que estão expostos, mas também para todos os que se servem dos médiuns, porque lhes dará a medida do que podem racionalmente esperar. Ele deverá estar constantemente sob as vistas de todo aquele que se ocupa de manifestações, do mesmo modo que a escala espírita a que serve de complemento. Então, ele coloca esses dois como duas listas, né? São listas mesmo. A escala espírita é aquela escala que vai de 1 a 10, né? Que é a escala espírita lá, que dá a divisão dos espíritos. Ele vai mostrar imperfeitos e bons. Então, ele dá uma lista dos imperfeitos e uma lista dos bons. E eu acrescento, por minha conta, né? Ajudando aqui o Sócrates, eu acrescento o seguinte, tem uma outra lista que eu acho muito importante, que é a das leis morais. Essas três listas, eu acho elas extremamente didáticas e esclarecedoras, que dá para a gente ter uma ideia geral dessa questão da transformação, das diferenças, dos posicionamentos. Então, na escala espírita, você vendo a escala de como ela é colocada, e principalmente se transformar ela numa espécie de uma pirâmide, você vai ver direitinho os que estão nas fases inferiores, lá no 10º lugar, por exemplo, os que estão lá no primeiro lugar, os espíritos impuros e o espírito puro. E aí você tem uma noção do porquê de muitas diferenças que existem só ao longo dessa escala que o Kardec fala que não é absoluta. É uma escala assim mais por causa da didática do assunto. Então, e o Sócrates repete isso. Fala, esses dois quadros, eu diria os três, reúnem todos os princípios da doutrina e contribuirão mais do que o supondes para trazer o Espiritismo ao verdadeiro caminho. Então, está no Livro dos Médiuns, no item 197, essa colocação aqui do Sócrates. Então, o que nós temos aqui? Ele falou médiuns imperfeitos e médiuns bons. Qual que é o nosso objetivo? Para fazer uma transformação individual, baseada na prática mediúnica, baseada no conhecimento do Espiritismo, nós temos que saber, primeiro, quais são os nossos defeitos, ou seja, o que não está legal e que precisa ser transformado. Então, como métodos imperfeitos, ele coloca, são 13 itens. Ele coloca assim, os obsediados, fascinados, subjugados, levianos, indiferentes, presunçosos,
orgulhosos, suscetíveis, mercenários, ambiciosos, de má fé, egoístas. Ele colocou egoístas 2 vezes aqui, mas é egoístas e ciumentos. Então, 13 itens de médiuns, quer dizer, de pessoas que têm essas características. Como é que eu coloco isso? Então, os médiuns imperfeitos são os homens imperfeitos, são as pessoas. Quando nós chegamos à casa espírita, muitas vezes trazemos tudo isso para ser consertado, para ser transformado, certo? Trazemos tudo isso e, juntamente com tudo isso, a mediunidade, que vai se manifestar com essas características que são, às vezes, os defeitos dos médiuns. Como médiuns bons, ele fala assim, são 4 itens só, são sérios, modestos, devotados e seguros. Então, os imperfeitos que têm aquelas características, eles se transformando, eles vão passar a ser sérios, modestos, devotados e seguros. Então, isso vai caracterizar muito bem essa oportunidade de transformação individual através da mediunidade, porque isso está exatamente no livro dos médiuns. Aí, a descrição de cada um dos itens traz assim, os médiuns imperfeitos, os obsidiados. No capítulo 23 do livro dos médiuns, que fala da obsessão, ele vai trazer exatamente uma classificação, que são os médiuns obsidiados, os fascinados e os subjugados. São as pessoas obsidiadas, fascinadas e subjugadas. O obsidiado é os que não podem desembaraçar-se de espíritos importunos e enganadores, mas não se iludem, eles têm noção do que está acontecendo. O homem, nessa condição, é aquele que vive aqueles pequenos defeitos do dia a dia e que sabe o que estão acontecendo, mas, de uma certa forma, se iludem, porque acham que é normal. Então, por exemplo, o ciúme, a inveja, a avareza, essas pequenas coisas que a gente tem uma justificativa diferente. Eu tenho ciúme, só tem ciúme porque ama. Avarento, na verdade, é a pessoa que quer guardar, que quer preservar. E outros defeitos que a gente tem aí, né? O orgulhoso arranja uma saída, o egoísta arranja outra, e cada um tem a sua saída. Então, quando ele sabe disso e procura justificar, ele está sendo médium simples, ou obsessão simples. Por quê? Ele acha que é uma situação normal, é comum. Eu digo que é comum, mas a maioria de nós diz que é normal. Tá? Aí, quando vai para o fascinado é um passo agravado do simples. Então, a obsessão simples caminha para a fascinação. São os que são iludidos por espíritos enganadores e se iludem sobre a natureza das comunicações que recebem. É a pessoa que é iludida, que é dona da verdade, que acha que sabe tudo, acha que só ela está certa, e ela já atingiu uma fase de que agora, e quanto mais passa, mais ela tem certeza que ela está certa e que está todo mundo errado. Esse é o fascinado. Ele acha que tudo que ele faz está correto e que as pessoas é que estão iludidas, que estão enganadas a respeito dele e de tudo aquilo que ele acredita. Fascinado. É a pessoa e leva isso para a mediunidade. Então, na mediunidade, ele vai achar que toda comunicação que vem através dele é correta, vai estar certo. Esse alimenta mais intensamente o processo obsessivo. O médium fascinado é aquele que, em algum momento, ele vai decidir que não precisa trabalhar mais no centro espírita com a mediunidade, que pode trabalhar sozinho. Ele vai atender sozinho, vai fazer tudo sozinho, achando que ele está correto e os outros estão errados, então ele não precisa dos outros. Ele vai se isolar. Quando ele se isola, que é a fase mais agravada da fascinação, ele vai entrar na subjugação. E quando ele passa a ser totalmente dominado.
Aí diz assim, os que sofrem uma dominação moral e muitas vezes material, física, da parte dos maus espíritos. Então, ele passa a fazer tudo aquilo que os espíritos querem que ele faça. Ele perdeu completamente o controle de si mesmo. É o subjugado. Então, ele foi permitindo que um defeito virasse um vício e o vício pudesse virar até um crime, porque ele acaba cedendo a algum tipo de sugestão e acaba praticando o crime. Eu sempre coloco assim, a obsessão simples é a dos defeitos. Os defeitos que normalmente nós temos aí no dia a dia, eu tenho certeza que não é o caso de ninguém que está aí, né? E só meu, por exemplo. Né? Mas eu também tenho, eu acho que não tem defeito nenhum, não. Mas esse é a obsessão simples. E aquele que justifica o ciúme, justifica a inveja, justifica tudo isso. E acha que é normal. E aí, mas todo mundo faz o que tem a fazer, né? Mas aí ele alimenta um processo que caminha para a fascinação, né? A fascinação são os vícios. Ela é caracterizada pelos vícios, os diversos vícios. O vício, por exemplo, ele vai externar e vai materializar o problema no cigarro, na droga, na bebida, e vai ativar cada vez mais isso. Então, por exemplo, o alcoólatra, ele já é alcoólatra, mas ele não admite que é alcoólatra. Ele fala que tem controle e que para a hora que ele quiser. E alguns, inclusive, um exemplo muito interessante que está acontecendo atualmente, né? Nós estamos na quaresma, tem os alcoólatras, viciados em geral, que param durante a quaresma. Isso é uma questão psicológica, a psicologia já tem até uma explicação para isso. Ele para na quaresma, ele consegue reunir forças para parar na quaresma, porque com isso ele convence a ele mesmo e aos outros de que ele para quando ele quiser. Mas assim que inicia o 41º dia, ele volta tudo de novo e volta mais intenso. Então, na verdade, ele não venceu o vício. Ele venceu uma resistência inicial durante uns dias para depois dar continuidade. Ele sabe que vai continuar. Já está tudo programado. E o subjugado é exatamente aquele que vai cedendo tudo e vai cedendo cada vez mais e sempre achando que está tudo bem, até que as pessoas criam coragem e levam ele para internar no hospital psiquiátrico. E ele vai ser caracterizado como louco. Certo? Então, é assim que muitas pessoas chegam no centro espírita. O outro que eles falam lá é os médiuns levianos. Então, o médium leviano é o homem leviano. São os que não tomam a sério as suas faculdades e delas só se servem por divertimento ou para futilidades. É o homem que não leva nada a sério. Ele faz, mas sempre que ele faz, ele acaba criando alguma brincadeira, alguma situação que pode comprometer o trabalho dele. O médium, nesse sentido também. Os indiferentes são os que nenhum proveito moral tiram das instruções que obtêm e em nada modificam o proceder e os hábitos. Então, ele é médium, participa da mediunidade, vive a mediunidade, vai ao centro espírita, vai para a mesa, trabalha como médium, dá mensagens psicografadas para as pessoas, mas ele não tira nenhum proveito da mensagem, porque é aquela pessoa que acha que é só para os outros, que ele não precisa. Eu já sou médium, não preciso. O presunçoso é aquele que tem a pretensão de achar em relação somente com os espíritos superiores. Eles creem-se infalíveis e consideram inferior e errôneo tudo o que deles não provém. Então, aí, com a presunção, ele vai alimentando uma série de outras dificuldades, uma série de outros defeitos. Porque ele começa a se achar melhor do que todo mundo, aí vem o orgulho, né? Alimenta o orgulho, e é aquele que vai ter, ele só recebe mensagem de espírito superior. Então, se a mensagem que eu recebo é de um espírito superior,
eu não posso ser questionado. As minhas mentais não podem ser questionadas. E aí, se questionar, ele vai entrar num outro aspecto, então vamos ver aqui para baixo. Ele vai, por exemplo, aqui, os médios orgulhosos são os que se envaidecem das comunicações que lhes são dadas. Julgam que nada mais têm que aprender no Espiritismo e não tomam para si as lições que recebem frequentemente dos Espíritos. Não se contentam com as faculdades que possuem e querem tê-las todas. Esse é o orgulhoso. O orgulhoso é a pessoa que quer ser melhor que todas as outras. Não é que quer ser melhor, se posiciona como melhor que os outros. Eu sou melhor, eu sei mais, eu tenho melhores condições, eu tenho melhores formações, tudo que vem de mim é melhor. Esse é o médium orgulhoso que tem um pouco de presunção, né? Tem o suscetível. O suscetível é aquele presunçoso ou orgulhoso que não aceita nenhuma crítica ao trabalho dele. Então, ele é o melindroso. Eu sei que no Espiritismo, né, nas casas espíritas em geral, não tem esse tipo de pessoa, né? Só se vocês analisar bem, vocês vão ver que não tem. Não tem pouco, né? Porque o melindroso é aquele que as coisas vão se misturando. Então, por exemplo, o fascinado, ele se melinda com muito mais facilidade. Porque quando ele está fascinado e começa a querer impor as manifestações dele, e as pessoas não aceitam, porque realmente não tem que aceitar, porque às vezes está completamente fora, ele se melinda. E das manifestações do melindre é dizer que vai embora. Eu vou sair daqui. Porque as pessoas não querem que as pessoas saiam da casa. Os dirigentes não querem que as pessoas saiam. Há uma dificuldade muito grande hoje para ter trabalhadores nas casas, especialmente médiuns. Então, os dirigentes não querem que a pessoa saia da casa. E, não querendo, acaba cedendo à chantagem do melindroso. Aí, um dos recursos que ele usa é esse. Eu vou embora, eu vou sair daqui, eu vou largar o espiritismo, eu vou procurar outra religião. E aí, alguns se afastam mesmo, porque às vezes ficam muito ofendidos, porque uma mensagem que não é dele, é de um espírito, mas um espírito ainda ignorante, que vem em contradição à doutrina, ao evangelho, mas ele quer que essa mensagem seja verdadeira e não aceita nenhuma outra orientação a respeito. Então, é a variedade dos médiuns orgulhosos que melindram-se com as críticas de que sejam objetos suas comunicações. Zangam-se com a menor contradição e se mostram o que obtêm é para que sejam admirados e não para que se lhes dê um parecer. Esse é o suscetível. O outro é o médium ambicioso. Melhor, tem o mercenário. O mercenário, que é o nono, né? São os que exploram a sua faculdade. Exploram de alguma forma. Ele explora, por exemplo, ele não vende a faculdade, mas ele usa a mediunidade para tirar proveito dela. Um exemplo simples que a gente sempre usa é, por exemplo, o médium que fica sabendo que lá na casa que ele frequenta tem lá um mecânico que tem uma oficina. Então, ele vai lá na oficina daquele mecânico conhecido que está, inclusive, se beneficiando da mediunidade, ele vai lá na oficina daquele para conseguir um desconto melhor e maior. Esse é um dos exemplos. E tem o ambicioso, que são os que, embora não vendam a faculdade que possuem, eles esperam tirar delas qualquer vantagem. É muito parecido o mercenário e o ambicioso. Ele quer tirar alguma vantagem da mediunidade. Então, nos diversos sentidos. Um deles, por exemplo, é nas tentativas de relacionamentos dentro da casa espírita. É muito comum e as pessoas, às vezes, tentam, não conseguem, aí surgem as fofocas, surgem
os diz que disse e cria uma grande confusão. Está tudo relacionado aqui. Tem também o de má fé. Então, ó, tudo isso que eu estou falando aqui são coisas do homem, do ser humano, que leva para a casa espírita. Então, o de má fé são os que, possuindo faculdades reais, simulam as de que carecem, para se darem importância. Então, o médium tem a mediunidade, por exemplo, falante. Ele é médium, a gente chama de incorporação, né, ou psicofônico. E ele está bem nessa faculdade. Mas ele fica muito encantado com as pessoas que têm evidência. E ele fala, mas eu não tenho evidência, eu queria ter evidência. E ele entra num processo até doentio. E aí, como ele é lá fora uma pessoa de má fé, e ainda não corrigiu isso, não vai ser muito difícil para ele inventar que ele é evidente. E inventar que é evidente é muito difícil, não. Qualquer outra faculdade é fácil de inventar. A pessoa que já conhece, principalmente, ela finge facilmente. Então, o vidente, como tem poucos, e a evidência tem várias características, ele pode, por exemplo, chegar na casa espírita e dizer que está vendo uma pessoa e descrever uma pessoa que ele criou naquele momento, que ele inventou naquele momento ali. E pode até alguém imaginar que essa pessoa que ele descreveu é um parente dela. Isso aí deve ser o meu tio, meu pai, meu avô, meu parente. E ele ficar até convencido de que ele conseguiu ter evidência. Mas, na verdade, ele só usou de má fé para parecer que ele tem evidência e para se sentir importante, como ele acha que é importante ser evidente. Não se podem designar pelo nome de médium as pessoas que nenhuma faculdade mediúnica possuindo só produzem certos efeitos por meio da charlatanaria, porque a pessoa cria situação, às vezes não tem nenhuma, mas ele cria usando de má fé e de uma certa forma, aparentemente inconsciente. Mas alguns fazem de propósito. Tem o médium egoísta, que são os que somente no seu interesse pessoal se servem de suas faculdades e guardam para si as comunicações que recebem. Não sei se vocês já viram, o médium está na reunião mediúnica. Aí tem uma comunicação escrita. Ele recebe a comunicação, conclui, dobra direitinho e guarda. Não passa para ninguém. Não, mesmo que ela tenha um objetivo geral, ele guarda isso. E guarda informações, às vezes, que são importantes, independente de psicografia. Então, é o egoísta. O egoísta quer tudo para ele. O homem egoísta, a pessoa egoísta, ela quer tudo para ela. Como médium, ele vai querer pegar as mensagens boas só para ele, como se elas fossem importantes só para ele. Tem os invejosos. São os que se mostram despeitados com maior apreço dispensado a outros médiuns que eles são superiores, que têm faculdades diferentes, que têm faculdades que são mais ostensivas. E que, por exemplo, um médium que traz um médico, um espírito médico, e que vai tratar das pessoas, que vai ajudar as pessoas na área da saúde, um que não tem essa faculdade desenvolvida ou mais acentuada, ele vai ficar com inveja dos outros médios que têm essa. Esse invejoso, em algumas situações, ele é colocado também como ciumento. Ele tem ciúme das pessoas que têm determinadas mediunidades que ele não tem. E tudo isso causa problema numa reunião mediúnica, numa casa. Então, imagine, você forma uma reunião mediúnica, coloca lá um grupo de médiums que tenham algumas dessas características. Eu não acredito que alguém tenha todas, não. Alguns têm algumas, mas todas eu acho que não.
Especialmente já estando lá, alguns já mudaram algumas coisas, né? Então, mas se vai para a reunião levando essas características, a vibração vai ser prejudicial à reunião, porque o principal elemento que tem numa reunião mediúnica é a vibração, é uma vibração mais igual, é uma sintonia melhor entre todos, para que essa sintonia possa ajudar aos espíritos que venham. Então, com esses defeitos todos, não é possível que a gente possa fazer uma reunião mediúnica que funcione bem. Então, a tendência é a reunião ter uma série de dificuldades, porque ela é a soma das vibrações ruins de cada um dos médiuns. Então, nós temos 13 médiuns, por exemplo, cada um com uma dessas características. Qual vai ser a vibração desse ambiente? Todos estarão interessados em alguma coisa que está relacionada com os outros e não estão relacionados com a sua transformação, com a própria transformação. Então, isso é o que nós trazemos do dia a dia em muitas situações. Aí nós temos como se fosse um intervalo, e esse intervalo é o ponto de transferência, de transformação. Neste ponto, então, nós temos a transformação sugerida pelas leis morais e a transformação, que eu diria já a evolução, sugerida pelo Evangelho segundo o Espiritismo. Nas leis morais, nós temos a partir da questão 614, nós vamos ver as leis morais. Na 648, especialmente, tem a divisão que o Kardec propôs aos espíritos, né? Então, nessa divisão, tem lá a lei de adoração, trabalho, reprodução, conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Então, os espíritos aceitaram essa divisão que o Kardec propôs a eles da questão 648 e disseram que essa é a divisão que o Moisés fez nos 10 mandamentos. Então, nessa divisão do Moisés, que está aqui também representado, são exatamente o que a gente chama de revelação. O Espiritismo está considerado como a terceira revelação. O Moisés seria a primeira revelação, e Jesus tem a segunda. Aí a gente vai questionar, revelação de quê? É revelação da lei de Deus para a humanidade. A lei de Deus é uma só, é a lei de amor. Mas nós não conseguimos entender a lei de amor simplesmente. Amor, só uma expressão. Então, a divisão veio para facilitar. Aí o Moisés traz o princípio. Vamos dizer assim, as primeiras informações sobre a lei de amor, trazendo os 10 mandamentos. Então, quais são os 10 mandamentos da lei de Deus trazidos pelo Moisés? Aí no Evangelho segundo o Espiritismo, no primeiro capítulo, traz isso. Ele traz, inclusive, os 10 mandamentos, e explicando que esses são os mandamentos da lei de Deus e que os outros são aqueles que foram instituídos pelos sacerdotes, por exemplo, pelo próprio Moisés, mas especialmente coisas que ele encontrou relacionadas com a interpretação da lei de Deus e que passaram a fazer parte dos 5 primeiros livros bíblicos, que são os livros do Moisés, né? Que lá tem lá a Gênesis, tem o Êxodo, tem o Levítico, Números e Deuteronômio. Cada um deles tem alguma informação sobre o desdobramento dessa lei de Deus. Inclusive as histórias todas, as vivências dos profetas, por exemplo, daqueles reis, cada um daqueles livros traz um desdobramento e um ensinamento da primeira revelação da lei de Deus que veio através de Moisés. Quando vem com Jesus,
Jesus, a gente diz que ele trouxe a segunda revelação. Onde que está caracterizada a segunda revelação? Ela está especialmente no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, completo, está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, é que está o Sermão da Montanha completo. Então, nesses capítulos, nós vamos achar alguns argumentos de Jesus sobre a nova visão da lei de Deus, que nós chamamos que seria ele trazendo a lei de amor de uma forma mais completa, mais intensa. Mas, especialmente, a partir do versículo 17 do capítulo 5, é que ele começa a fazer as comparações, que é onde eu acredito que vai caracterizar a revelação de fato. Porque o que ele traz lá? Primeiro, no versículo 17, ele fala, não penseis que eu tenha vindo derrogar ou destruir a lei de Deus. Eu vim cumprir. E logo em seguida, ele começa a fazer comparações. Vocês todos já devem ter visto que tem lá 6 partes que ele fala assim, ouviste o que foi dito aos antigos. Por exemplo, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Mas eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que te faz mal, e orai pelo que te persegue e calunia. Então, ele faz uma inversão assim imensa, porque de uma possibilidade de poder até matar o inimigo em alguma circunstância, ele propõe que se ame o inimigo simplesmente. E aí, nessas 6 comparações, ele vem trazendo propostas de transformação do que foi entendido até então da lei de Deus, das interpretações, inclusive o olho por olho, dente por dente, exercitado ou executado com a mão humana, ele traz exatamente o contrário disso. Uma proposta que é contrária, que vai fazer uma grande revolução. E essa revolução foi tão grande que foi a partir daí que os sacerdotes começaram. Daí e outras coisas que surgiram, que os sacerdotes, lá, o pessoal da época, os judeus da época, resolveram que ele tinha que ser morto, porque entenderam que ele estava blasfemando contra Deus, trazendo essas propostas todas. Principalmente quando eles souberam que houve algumas revelações de que ele era o Filho de Deus. E eles não aceitavam que ele fosse o Filho unigênito, único, gerado por Deus. E a ideia não era exatamente essa. Então, Jesus traz essa nova revolucionária revelação. Então, é como se Jesus, ou melhor, se o Moisés trouxesse o princípio com a justiça, Jesus traz o outro extremo, com o amor. Mas vem o Espiritismo, vem a mensagem do Consolador, trazendo uma intermediação entre as duas, dizendo que fora da caridade não há salvação, baseado no mesmo Evangelho de Jesus. Mas com o Espiritismo e com o fora da caridade não há salvação, é como se ele fizesse uma interligação entre a justiça e o amor. Então, para que a justiça chegue ao amor, nós precisamos usar os recursos da caridade, trabalhar a caridade com as doações materiais e desde as doações materiais até as doações íntimas, as doações nossas de fato, para que caracterizasse o amor crescendo da justiça até os nossos sentimentos mais nobres. Mas para que haja realmente essa transformação, nós pegamos alguns pontos do Sermão da Montanha,
que estão no Evangelho segundo o Espiritismo. Se a gente pegar o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, ele antecede o 6, que é o Cristo Consolador, que é a preparação do momento em que vamos ao encontro com o Cristo. Então, aí entra a importância da evangelização de todos nós como médiuns. O conhecimento do Evangelho para que ele seja realmente colocado em prática. Primeiro, das aflições, o entendimento das aflições, o porquê delas, que é o capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. Depois das aflições, nós vamos ao encontro com o Cristo, que é o capítulo 6. No encontro com o Cristo, ele faz um convite especial no item 1. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Para quem que ele está fazendo esse convite? Hoje, em especial, para nós, os médiuns, que estamos buscando um processo de transformação individual. O que o Cristo diz? Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis alívio para as vossas almas. Esse é o convite de Jesus, e neste momento nós encontramos com o Cristo. Com Jesus, com o Cristo Consolador, que vem representado pelo Espírito de verdade para dar forma à doutrina que nós estamos seguindo e que está nos convidando à educação da nossa mediunidade. E aí, a partir do capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, sugiro a leitura e a observação disso. Nós temos os 7, 8, 9 e 10, 4 capítulos que sugerem a nossa transformação moral. Então, o 7 é o bem-aventurado os aflitos, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O pobre de espírito, ele representa o ponto de partida de qualquer transformação, porque ele representa a humildade. Então, o orgulhoso, o egoísta, o avarento, aquele que tem aqueles defeitos que nós dissemos para trás, aqui no pobre de espírito, ele vai descobrir a humildade e agora ele vai partir da humildade para atingir o seu objetivo. Então, o capítulo 7 vai trazer tudo para nós, inclusive uma comparação sobre orgulho e humildade. E aí vai mostrar para nós o que precisa ser feito realmente. No capítulo 8, bem-aventurados puros de coração. Aí ele vai nos mostrar a importância do processo de purificação, de eliminação de todos os processos materiais para atingirmos a construção da vida espiritual, da purificação dos nossos comportamentos e sentimentos. É o capítulo 8, Bem-aventurados puros de coração. E é interessante esse capítulo, porque também no versículo 8 do capítulo 5 do Mateus, né, que está lá no Sermão da Montanha, nas Bem-aventuranças, é esse mesmo. E ele vai falar, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. E ver Deus não é ver com os olhos físicos, é ver sentindo, é ver vivenciando a presença de Deus em nossas vidas. Então, essa visão de Deus é muito maior do que uma visão simplesmente física. Mas essa visão, e aí volto lá na escala espírita, porque na escala espírita, no 10º lugar, está lá os espíritos impuros. 10º lugar da escala espírita, impuros. E no 1º lugar, puros.
Então, para viajarmos de impuro até puro, nós vamos ter que vencer as 10 fases da escala espírita. Então, ela representa todo o nosso processo de evolução até atingir a evolução moral. Visto isso, na evolução moral e com esses capítulos, nós vamos, por exemplo, para o capítulo 9. Bem-aventurados os brandos e pacíficos. Os brandos, porque verão a Deus, e os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. Mas, gente, especialmente nesse ponto, o que tem sido mais comum no nosso meio é as pessoas serem exatamente o contrário disso. Serem agressivas, violentas, briguentas, serem pessoas portadoras de comportamentos totalmente desequilibrados nesse sentido. Aí eu até perguntaria, sabe, mas eu não quero a resposta, não. Será que tem alguém aí assim? Nesse grupo que está aqui hoje? No centro que nós frequentamos? Será que tem alguém assim? E no grupo, será que tem? As pessoas briguentas, as pessoas barulhentas, aquelas que chegam tentando impor as suas verdades. E é exatamente dentro disso que estão sendo agora já implantadas e sendo colocadas em prática leis humanas que estão principalmente prendendo, punindo severamente os homens que agridem as mulheres. É o que está mais evidente hoje, é isso. E como que essas agressões continuam e são alimentadas? Elas são alimentadas a partir de um princípio que é considerado normal. A pessoa ser um pouquinho agressiva, ficar nervosa, xingar uns palavrões às vezes, tudo bem. Isso aí faz parte, é o desabafo. Mas tudo isso é comum, existe e ficou tão grave que agora a gente precisa de lei para corrigir isso. Porque as pessoas estão externando essa agressividade através de violência com outras pessoas. E as mulheres têm sido as mais prejudicadas, porque fisicamente, na maioria das vezes, os homens são mais fortes. Então, eles acabam agredindo de forma tão intensa que aí tem uma lei específica por feminicídio, que a gente não sabe exatamente se aumentou ou se simplesmente aumentou a divulgação. Mas houve um aumento. Para o nosso conhecimento, houve um aumento, porque em muitas situações não era nem divulgado. Agora está sendo mais divulgado, está sendo mais chamada a atenção. E o ponto de partida para o feminicídio são as pequenas agressões, as pequenas brigas, aqueles pequenos conflitos que existem, um xingando o outro, xinga um palavrão, um xinga a mãe do outro, né? E aí começa isso aí, a gente vai alimentando isso de um lado e de outro, né? A gente vai alimentando até chegar a esses extremos. Então, o uso do Evangelho, a leitura do Evangelho, juntamente com a nossa necessidade de nos evangelizar primeiro, vai nos levar a essa pacificação, a essa brandura. A gente fala em paz, mas não faz paz. A gente só fala. E é preciso passar a fazer. E o último, que é o capítulo 10, também do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os misericordiosos, porque os misericordiosos são aqueles que vão alcançar a misericórdia. E no capítulo da misericórdia, ele fala de perdão o tempo todo. Aprender a perdoar, aprender a compreender o outro, aprender a ter pena das misérias do outro, que se manifestam de formas totalmente incorretas às vezes. Então, ser misericordioso é desenvolver a capacidade de perdoar.
de reconhecer no outro o nosso irmão. Então, entendido tudo isso aqui, e principalmente feito, vivido, nós vamos chegar na outra fase. E a grande transformação começa a acontecer a partir daí. Porque de médios imperfeitos, mas evangelizados e educados, transformados, nós nos tornaremos bons médiuns, bons homens, boas pessoas. E aí ele colocou os médiuns sérios, modestos, devotados e seguros. Os sérios são os que unicamente para o bem se servem de suas faculdades e para fins verdadeiramente úteis. Então, houve uma grande transformação, se passou a ser assim. Esse é o ideal. Acreditam profaná-la, utilizando-se dela para a satisfação de curiosos e de indiferentes, ou para futilidades. Esse é o médium sério. Ele evita profanar a mediunidade, se utiliza dela não para satisfazer os curiosos e os indiferentes, ou para as futilidades. Ele utiliza dentro de um padrão, de um trabalho sério. Então, a sugestão é: quer praticar a mediunidade seriamente, o melhor lugar ainda é o centro espírita. Mas escolha o centro espírita. Escolha através de uma visita, de uma observação, de conversas, para ver se realmente naquele centro que está sendo escolhido, a mediunidade está sendo utilizada realmente para o bem, com seriedade. Os médiuns modestos, né, que é o segundo item, são os que nenhum reclamo fazem das comunicações que recebem. Por mais belas que sejam, consideram-se estranhos a elas e não se julgam ao abrigo das mistificações. Longe de evitarem as opiniões desinteressadas, solicitam-nas. Isso é uma raridade. Um médium que sinceramente solicita as opiniões dos outros, as críticas dos outros ao seu trabalho. Porque tem uma boa parte que pede até, mas quando é falado, se ofendem. Claro que eu estou falando com conhecimento de algumas pessoas que já aconteceu isso. É muito difícil para nós pedir para ser criticado e aceitado. Essa é a questão. A gente pede, às vezes, sem noção do que está pedindo. Ou então pede porque vê outros pedir, fica parecendo bacana, né? Fica parecendo humilde, né? Eu sou uma pessoa muito humilde, porque eu peço às pessoas para me criticarem. E, teoricamente, eu digo que aceito a crítica. Ninguém gosta de crítica. Ninguém. A gente pode até aceitar porque acaba entendendo que foi útil. Outra coisa assim, que nunca é verdadeira é quando as pessoas falam: eu não gosto de elogio. É muito difícil alguém que não gosta de elogio e não há razão para não gostar. A gente tem que saber o que fazer com o elogio. É só isso. O Chico, por exemplo, quando alguém elogiava ele, tinha sempre uma saída pela tangente, né? Chegavam para ele elogiando e falavam: não, eu sou igual um sapo. Eu sou um sapo que carrega uma vela nas costas. Aí descartava a tendência do pessoal a elogiar. Um sapo é um bichinho feio, né? Bem feinho. Mas ele falava uma coisa que virava quase que uma parábola. Carrega uma vela nas costas. E ele dizia que quando a borra dessa vela escorria nas costas, doía muito. Porque a vela que ele carregava nas costas representava o evangelho que ele estava divulgando. E a borra da vela que caía nas costas era
o evangelho que estava penetrando, que chegando a ele de uma forma mais intensa, e doía porque ele sentia, segundo ele, né, que ainda não estava fazendo como deveria. Então, acaba tendo um simbolismo todo especial. Mas ele dizia também que uma pessoa que tem cisco no nome não pode ser uma pessoa, uma grande pessoa, não. Então, ele tinha uma série de saídas assim que excluía, deixava sem graça o elogio. Mas o que a gente precisa saber não é cavar elogio. Então, por exemplo, eu vou cavar elogio, eu vou perguntar, assim que terminar aqui, eu vou perguntar: todo mundo gostou desse estudo de hoje? E aí eu acredito que todo mundo vai responder que gostou. Agora não vai mais porque eu estou falando isso, né? Mas todo mundo, em geral, responde, na frente da gente, responde que gostou. Não, foi muito bom e tal. A Nair até apareceu ali agora, né? E se eu perguntar para a Nair, que é uma das coordenadoras, ela fala, não, foi muito bom e tal. Mas depois o André também vai falar, né? Mas aí não estou acusando os dois de nada, não, é só um exemplo, né? Mas aí depois os dois vão se unir e falar: e aí? E aí, André, o que você achou? Aí o André fala: não achei lá essas coisas, não. Eu achei que faltou isso, que falou isso e aquilo que não estava de acordo com o que a gente estava esperando, então não foi muito bom, não. Mas isso, eu estou dando exemplo aos nomes, né? Porque eu sei que eles não têm essa característica. Aliás, eu nem conheço os dois direito, né? Então, nem sei se eles fariam isso, mas o ideal é que fale com a pessoa quando não é elogiável o que foi feito, né? Para ter para ajudar a pessoa a se corrigir. Porque mesmo que a pessoa não fale que quer ser criticado, eu sempre peço que quando tiver alguma coisa que não foi agradável, que me fale. Porque, sinceramente, eu quero corrigir. Então, quando tiver alguma coisa, fale. Agora, quando tiver elogio, não precisa falar. Mas se falar, eu não vou ficar ofendido. Um dia uma pessoa chegou para mim numa casa, um senhor, muito simples, ele, um senhor já mais idoso. Ele chegou para mim e disse assim: deixa eu te falar uma coisa para o senhor. Eu sei que a gente não pode falar essas coisas, mas eu gosto muito de ouvir a sua palestra, porque eu consigo entender muita coisa que o senhor fala. Mas eu sei que a gente não pode falar isso, mas eu precisava falar isso para o senhor. Eu falei, olha, o senhor pode e deve falar comigo e com qualquer uma outra pessoa isso, porque quem tem que saber o que fazer do elogio é quem recebe o elogio. Eu não vou ficar envaidecido porque o senhor falou isso, mas eu vou ficar agradecido pelo retorno que o senhor está me dando. Isso me fortalece, isso me incentiva a estudar mais ainda para fazer cada vez melhor. Agradeço o senhor por ter falado isso, não vou ficar envaidecido, não vou ficar achando que eu sou o melhor do mundo, não. Então, é preciso que a gente tenha esses cuidados todos, né? Então, o médium sério, por exemplo, o médium modesto, ele não vai ficar envaidecido porque foi elogiado, mas não vai ficar ofendido porque alguém fez algum comentário crítico sobre alguma coisa que ele falou, porque todos nós estamos sujeitos a isso, né? Todos estamos sujeitos. E se já estamos transformados, essas questões agora não podem servir de alimento para as nossas ofensas, para ficar com raiva. Nunca mais volto naquela casa lá, nunca mais vou lá no Leia. Vou, inclusive, pedir lá na AI para cancelar todos os meus estudos lá. Acho que tem até um quinta-feira que vem, né? Eu já vou pedir para cancelar tudo, porque falaram uma coisa que eu não gostei. Não, nada disso. Não é por aí. Então, o que a gente fazia antes passou pelo processo da transformação que o trabalho com a mediunidade ajudou a fazer. Os médiuns devotados são aqueles que compreendem que o verdadeiro médium tem uma missão a cumprir.
e deve, quando necessário, sacrificar gostos, hábitos, prazeres, tempo e mesmo os interesses materiais ao bem dos outros. O médium devotado é muito sério, é muito grave, porque isso é uma fase bem avançada da transformação que nós precisamos fazer. Esse devotamento, esse sacrificar gostos. Então, eu vou ter que sacrificar um gosto em função de uma tarefa a ser feita. Eu vou ter que sacrificar hábitos, prazeres, tempo e até os interesses materiais para o bem dos outros, né? Então, isso significa reunião dia de quarta-feira que tem jogo, você vai ter que sacrificar o jogo para ir para a reunião, né? Essa é uma das coisas. Você tem aí os seus convites para os seus lazeres e muitas vezes não vai coincidir. Você vai ter que perder o lazer, às vezes, em função da tarefa que você assumiu. Nós temos reuniões sérias, graves, e que a espiritualidade conta com a nossa presença. E contam principalmente com esses que já atingiram essa condição de devotados, porque já sabem que eles vão sacrificar o máximo possível, até em função de estar presente nas reuniões. Esse é o devotado. E, por último, os médiuns seguros. São os que, além da facilidade de execução da mediunidade, merecem toda a confiança pelo próprio caráter, pela natureza elevada dos espíritos que os assistem, os que, portanto, menos expostos se acham a ser iludidos. Então, olha a importância desse médium seguro. Tem facilidade para a execução, porque é seguro. Um dos grandes problemas da manifestação da mediunidade hoje é a insegurança. Os médiuns vêm, se manifestam, tem a manifestação através deles, e tem aquelas perguntas clássicas, né? Será que foi espírito mesmo? Será que não fui eu que inventei isso? Tem uma amiga nossa que fala assim, será que não foi imaginação? E aí tem uma série de coisas assim, né? Imaginação minha, eu criei isso, isso pode ser... não tem nada a ver com mediunidade, com espírito, e inventa uma série de coisas. Um dia desses eu assisti um programa que tem uma ex-médium e ex-espírita. Tem um programa aí de uma pessoa, ele é ateu, e ele entrevista pessoas que são ex alguma coisa no campo da religião. Então, tem ex-pastor, tem ex-umbandista, ex-kardecista, né, ou ex-médium, ou ex-espírita, tem ex uma série de coisas. Eu vi só os títulos lá, eu só assisti o caso dessa ex-médium e ex-espírita. O que ela fez? Ela tem um bom conhecimento do espiritismo, sabe bastante coisa, mas ela, na minha visão, ela chutou algumas coisas. Ou seja, ela criou algumas coisas realmente, porque ela falou de um jeito contrário ao que é no espiritismo. Então, essa parte ela não estudou. Mas falou algumas coisas corretas. E quando ela foi falar da mediunidade, que foi o principal incentivo para deixar a doutrina, ela descreveu como que é uma manifestação espírita numa reunião de socorro aos necessitados, numa desobsessão. Então, ela disse que o espírito chegava, se aproximava dela, ela percebia, sentia as dores do espírito, sentia as angústias dele, sentia as dificuldades que ele trazia. Mas que muitas vezes, tudo isso que estava vindo do espírito eram coisas que ela sentiu durante o dia, e às vezes até durante a semana. Então ela passou a entender que tudo isso era dela,
que eram doenças dela e que ela estava levando aquilo para a mediunidade como se fosse um outro espírito. Então, essa interpretação dela só nessa linha não é verdadeira. Existe o animismo. O animismo é quando é manifestação do próprio médium, das coisas dele mesmo. Ele existe. Mas não significa que é só isso. Porque, juntamente com o animismo, tem a manifestação também mediúnica. O animismo é quando é o médium, não tem mediunidade aí. Tem manifestação dele mesmo no momento em que ele consegue se desprender do corpo. Então, o médium tem essa mesma condição de se desprender do físico também, e aí vai acontecer a mediunidade. O anímico, ou a pessoa anímica, ela também se desprende, né? Como no sonambulismo, por exemplo. E aí, quando ela se desprende e será o animismo, ela vai falar de si mesma, né? O médium, a pessoa, no caso, vai falar de si mesma desprendida, mas falando, às vezes, do seu passado espiritual, que, às vezes, é um passado que ela não lembra. Quando ela fala do passado espiritual e coisas que quem está junto também não sabe, não lembra, pode parecer que é uma manifestação de espírito, mas não é, foi só animismo. Em outras situações, o médium sente as coisas, mas por sentir determinadas coisas, ele vai entrar melhor em sintonia com espíritos que têm as mesmas características, que sentem as mesmas coisas. Então, não significa que ela inventou isso, que ela criou isso e que é coisa só dela, porque é dela e do espírito também. E aí que está um dos grandes motivos da transformação dos médiuns, que é quando ele manifesta um espírito que tem as mesmas coisas que ele. Esse espírito será doutrinado, será orientado, será esclarecido, e o esclarecimento que vai para o espírito serve também para o médium, que deve prestar atenção, que deve ouvir e analisar para ver se aquele esclarecimento tem alguma coisa realmente a ver com ele. Muitos não percebem isso, não acham que tem. E daí viram todas essas confusões. Então, a doutrinação nunca é só para o desencarnado. Ela é também para o doutrinador, para o que está falando, ela é para o médium, que está dando a passividade naquele momento, e é para todos os outros que estão em torno da mesa. Então, numa mesa que tem 14 pessoas, tem lá 8 médiums, um só está se manifestando. O outro, que é o doutrinador, que também é médium intuitivo, que está esclarecendo, e todos os outros se tornam vibracionais. Mas todos precisam prestar atenção na comunicação, e por isso a recomendação de ser uma comunicação de cada vez, para que todos prestem atenção no que vai ser falado, na lição que vai ser dada, tanto na história que o Espírito trouxe, quanto no esclarecimento que o esclarecedor leva para ele. Todos aproveitam isso se souberem observar e se souberem utilizar aquela orientação como se ela fosse para si mesmo. Esse é o grande objetivo de os espíritos se manifestarem aqui através dos médiuns. Então, é importante que a gente veja assim, quando o médium é seguro, não significa que já seja perfeito. Mas ele sabe observar tudo e aproveita. Por isso que ele é seguro. Ele sabe que existe o animismo, sabe o que significa. Ele sabe que existe mistificação, e que mistificação não tem nada a ver com animismo. São situações totalmente diferentes. Então, o médium sabe disso, e isso traz segurança para ele, porque conhece a mediunidade, conhece essas características todas da comunicação mediúnica e faz com tranquilidade, porque ele sabe que, se for mistificação, ou se for um espírito mistificando, o orientador vai perceber
e vai orientar esse espírito. Se for animismo, e ele trouxer as questões dele lá do passado, que certamente são questões que precisam ser trabalhadas, o orientador vai perceber, não que é animismo, mas que é algo que precisa ser orientado, e vai orientar. E isso vai ajudá-lo lá no seu passado com coisas que poderiam estar influenciando aqui no seu dia a dia, de uma forma discreta, tranquila, inconsciente, mas que no dia a dia vai ajudá-lo e ele vai ter essa transformação também. Então, tudo isso vai acontecer durante o trabalho com a mediunidade. E nós temos muita coisa ainda para ver, né? Para aprender com a mediunidade. Nós estamos com o objetivo de buscar a perfeição, que foi o que Jesus disse no finalzinho lá daquelas comparações, né? No versículo 48, lá do capítulo 5 do Mateus, ele fala, portanto, sede perfeitos como o perfeito é o Pai Celestial. Ele nos convida à perfeição, nos convida a uma grande transformação. E aí vem uma pergunta do Livro dos Médiuns para nós caminharmos para o final, né? É o item 226, item 9, a questão número 9. Qual o médium que poderíamos considerar perfeito? Eu sempre acho que o espírito dá uma risadinha, daquelas risadinhas de espírito superior, né? E fala, perfeito é pena. Mas bem sabes que não há perfeição sobre a terra. Se não fosse assim, não estarias nela. Digamos antes, bom médium, e já é muito, pois são raros. O médium perfeito seria aquele que os maus espíritos jamais ousassem fazer uma tentativa de enganar. O melhor é o que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido enganado menos vezes. Isso traz uma tranquilidade até pela segurança do médium. Então, não existe perfeito. Nós estamos aqui em processo de aperfeiçoamento. Se estamos em processo de aperfeiçoamento, estamos sujeitos a errar. E erramos. Muitas vezes erramos. Mas, se desenvolvermos um pouquinho de humildade, nós vamos aceitar a correção e vamos corrigir. Que não adianta só o dirigente chamar a atenção e a gente, rebeldemente, continuar fazendo do mesmo jeito. Estamos aqui para aprender, para corrigir, para transformar, né? A oportunidade que nós estamos vivendo hoje é de transformação individual, especialmente através do trabalho com a mediunidade. Por isso é importante que atentemos para tudo isso. Concluindo, nós vamos dizer o seguinte: é preciso desenvolver a bondade, discrição, discernimento, perseverança e sacrifício. Essas são as virtudes que o médium deve esforçar-se por adquirir, pouco a pouco, sem violências nem precipitações, no seu processo de transformação individual. Então, vejam, tem um livro que diz tudo só no título, né? Reforma íntima sem martírio. É para buscar todas essas virtudes sem se martirizar, sempre melhorando, sempre se transformando no seu tempo, com as suas condições, com o seu conhecimento, sem nenhuma exigência de perfeição imediata e absoluta. Esse é o trabalho que vamos fazendo ao longo do tempo, ao longo da encarnação. Quanto mais rápido, melhor para nós. Mas não adianta querer apressar as coisas e ter que voltar e fazer de novo. Então, vamos devagarinho, com certeza, acertando. O exercício de tais qualidades abreviará o dia em que os instrutores espirituais lhe identificarão a reforma, a evolução.
falamos até esta altura dos deveres daqueles que recebem mandato mediúnico. Mas será que tem direitos? Tem. O Martins Peralva, no livro Estudando a Mediunidade, que comenta a obra Nos Domínios da Mediunidade do André Luiz, no capítulo 24, ele chama de mandato mediúnico. Quais são os direitos do médium? E as compensações, segundo o princípio de que é dando que se recebe. E as Pessoal, parece que o Valdir travou novamente. Só um momentinho, por favor, tá? Enquanto o Valdir vai reconectando, gente, eu vou só avisar que no final agora a gente vai sortear o livro dos médiuns, tá? Entre os participantes. Aí depois da prece de encerramento a gente pede para esperar um pouquinho para fazer o sorteio, tá bom? O André, enquanto ele não volta, só lembrando assim, fiquei pensando, tudo que ele falou, nós estamos aqui fazendo estudo dos médiuns, mas se aplica a todo e qualquer tarefeiro de uma casa espírita. Necessidade, né, do estudo, das boas vibrações, de se melhorar, de buscar a cada dia, a todas as pessoas que se propõem a esse trabalho com Cristo de renovação. É isso mesmo, Nay. E outra coisa que eu achei assim também interessante, né, e eu acho que é pertinente, naquela entrevista que ele falou que assistiu, da ex-médium, né, Uhum. acontece também, a gente já tem essa conexão com os espíritos que serão atendidos durante a semana. Então, talvez essa percepção dela de achar que está passando algo pessoal nas reuniões já era uma conexão que pode ter sido feita durante a semana dela, né? E acontece frequentemente a gente assimilar tudo isso, né? Os atendimentos já começam durante a semana. Por isso que não é só se preparar para o dia da reunião, a gente tem que viver se preparando, né? E eu ia até, inclusive, André, eu ia até perguntar mesmo para ele, mas o tempo meio escasso, exatamente no caso dessa ex-médium, a questão do estudo, porque o estudo te leva a verificar todas essas questões, tudo aí que você está falando, né? A necessidade, a importância do estudo para o médium conhecer essas intercorrências. Sim, e eu acho que é natural esses questionamentos, eu acho que é até necessário essa dúvida, sabe, esse senso crítico da gente estar, assim, será que é a gente mesmo? Será que isso é não é coisa da minha cabeça? Justamente para a gente evitar esse animismo, né? Mas tudo isso a gente é o estudo, como você disse, né? O estudo tira essas dúvidas nossas, né?
Para a gente perceber, no início, quando a gente começou a desenvolver a mediunidade, as faculdades mediúnicas, a gente costuma ter mais essas dúvidas, né? Até a gente pegar esse feeling, né? Esse time, assim, de saber o que é nosso e o que não é. Voltou lá. E Valdir? Voltei no celular. Travou de novo. Sim, vamos lá. Está me ouvindo aí? Sim, estamos te ouvindo. Está ouvindo? Aqui, falando no final, né? Eu não vi direito a hora que travou. Quando eu vi, já estava. Eu comecei a ler a conclusão final, os direitos, não foi? Você tinha parado na parte do livro, né, do moço, que eu esqueci o nome. Peralva? Não sei o que, Peralva, é isso? Martins Peralva, né? Isso, acho que você ia começar a ler, quando na fala do verdade, na hora que direito, travou. os direitos? Sim, Isso. Sim, Valdir, sobre os direitos dos médiuns. Tá, então eu vou ler de novo os direitos, porque falou antes das obrigações mais, né? Aí eu vou ler os direitos, então, e aí a gente finaliza. Vocês me desculpem aí, gente, mas eu não sei o que está acontecendo. Vou tentar achar aqui, tá bom? Depois. Então, o que ele fala é o seguinte, os direitos, né? E os direitos? E as compensações segundo o princípio de que é dando que se recebe? E as garantias que acompanham o médium assim categorizado? Para que o médium de hoje seja, amanhã, portador de mandato mediúnico, necessário se faz que o Evangelho seja o seu roteiro e Jesus Cristo a sua meta. Com Jesus no coração, o médium ajuda os outros e se ajuda na grande e fundamental problema da renovação íntima, enriquecendo a própria alma com a bondade, a discrição, o discernimento, a perseverança e o espírito de sacrifício, será, no trabalho, um servidor idealista e desinteressado. Receberá o mandato de serviço mediúnico. Então, para termos o direito ao mandato de serviço mediúnico, nós teremos que fazer um grande esforço da nossa parte de transformação real. Transformação dentro dos preceitos do Evangelho e, principalmente, trabalhando em função do nosso próximo. Tá? Então, eu queria agradecer a vocês aí por tudo, pela oportunidade, pelos acidentes aí do percurso. E se ainda tiver alguém com alguma dúvida que queira falar, se der tempo ainda, eu estou às ordens. Dá tempo sim. Alguém tem algum comentário? Luiz? Só comentando, quando se falou lá esses melindres, né, que os médios costumam ter, e até os trabalhadores da casa em geral, eu lembro de uma situação que eu conheci um médico, e quando eu estive em Roraima, sabe? E lá tem 400 espíritas, é uma cidade pequena, né, poucos habitantes, mas com 400 espíritas, e muito bons, sabe? Ele tinha se mudado para lá, há tempos atrás, e procurou um centro espírita para trabalhar. E aí ele escolheu o melhor de todos, né? Foi, visitou e escolheu um que ele achou que era o melhor. Eu ficava mais cheio. Mas quando ele foi tentar trabalhar lá, ele disse que ele queria trabalhar na casa porque ele estava precisando. Então conversaram com ele e aí ele falou que tinha 25 anos de mediunidade, trabalhando como médium, né? Mas aí o pessoal pediu para ele fazer um curso mediúnico, né? Uma educação mediúnica. E ele não aceitou de jeito nenhum, porque ele tinha 25 anos. E isso era uma norma da casa. E ele se melindrou, né, e foi passando pelos outros centros, que ele não aceitou essa condição. Ele achou que ele tinha ser titular do time de futebol, que parece que ele estava achando que era futebol. Mas aí os outros também não aceitaram. E a gente percebe assim, né, é uma coisa que parece que é comum, né, nas casas hoje, é ter esses cursos e tal.
E a gente vê que esses melindres acontecem em todo senso, no sentido até diferente, que às vezes o médium já trabalha na casa, mas às vezes ele desequilibra e ele não aceita, por exemplo, fazer uma reciclagem ou fazer um curso, que às vezes ele nem fez, é antigo na casa e não tem um curso. Ele não aceita fazer essa reciclagem. E aí começam os melindres e a gente vê que muitos se afastam da casa, mesmo todo conhecimento, assim, né? A importância da gente estudar, como o Nair falou aí, todos nós estudar, acrescentar mais, para a gente poder deixar isso de lado, né? Eu lembrei do Valdir quando ele falou de elogios. Uma vez um palestrante falou assim, que elogiar espírito é jogar uma casca de banana para ele. Mas é o que você disse, né, Valdir? A gente também tem que saber, né, selecionar bem isso aí, né, não entender dessa forma e saber o que a gente vai fazer com os elogios, né? Mas é lógico que a prática, ela ensina muito mais, né, no sentido de, quando você é criticado, você tem que prestar muita atenção, né? Que geralmente os inimigos falam mais as verdades para a gente do que os próprios amigos. Então, lembro de uma, que alguém chegou perto do Chico, e elogiou ele, né? Fez um elogio muito grande para ele, e ele disse que não era assim, não, que ele não representava nem a areia da sandália de Jesus. Aí eu fiquei pensando, se ele é assim, nem imagina eu. Então, a gente tem que pegar todos esses elogios ou críticas e fazer isso para a gente, né? Uma transformação, né, na nossa maneira de viver, de aceitar as coisas, né? Que a gente vê que o orgulho, a inveja e esses melindres dentro de uma casa espírita, a gente sabe que pode acabar com uma casa espírita, né? Às vezes é como diz aquela maçã podre no cesto, né? Então, a gente tem que corrigir. Já chegou o momento da gente fazer isso. É só isso, né? Só acrescentar. É isso aí. Obrigado, Luiz. O Luiz Antônio levantou a mão também. Você quer falar, Luiz Antônio? Tá com o microfone desligado, Luiz. Luiz Antônio. Tá desligado o microfone. Desculpa. Aí. Okay. Veja bem, eu, assim, recentemente sou dialogador, né, na nossa fraternidade, e tivemos uma experiência na mediúnica, onde naquela fase da guerra lá dos árabes com os judeus, né, a entidade que veio, ele falava em árabe, sabe? E na hora me veio a intuição de pedir a ele que tivesse calma, que ele poderia falar em português. Aí ele deu um tempinho e em seguida ele começou a falar, né, em português. Então é uma ideia assim para a gente trabalhar, né, nas reuniões, porque as línguas elas podem ser diferentes, mas a entidade tem, né, essa facilidade de chegar na língua que é do conhecimento nosso, entendeu? Então é só agradeço aí também a ideia da reunião, o Valdir, né? Já esteve na nossa casa algumas vezes. Na semana de março ele vai fazer uma palestra para nós também. Um grande abraço a todos, André, e obrigado pela ideia, né? Pela gentileza. Um abraço. Fiquem com Jesus aí. Tchau, tchau. O Lucas Soares também tinha levantado a mão. Você quer falar, Lucas? Bom dia a todos. Bom dia, Valdir. Mais uma dúvida, assim. Uma pessoa que inicia num centro espírita, na área mediúnica, tem uma mediunidade muito extensiva e aí eu estou falando porque eu presenciei um pouco isso em algumas casas de amigos meus que às vezes estão com mediunidade extensiva, começa a trabalhar na psicografia e aí a pessoa um belo dia começa a receber
um espírito de um médico que quer fazer, por exemplo, cirurgia espiritual. A casa não tem, a pessoa vai lá e funda um centro espírita, abre um centro espírita e arrebata um monte de gente para esse centro espírita. Isso que acontece, que eu presenciei umas 2 vezes isso acontecendo, é algo que foi planejado ou a pessoa ou é uma obsessão, ou a pessoa melindrou e fundou um centro. Eu sempre tive uma dúvida com relação a isso. O que leva a pessoa tá com a mediunidade, está trabalhando numa mesa, e aí a mediunidade, não sei, parece que vai além do que a casa pede, e a pessoa tem que fundar uma outra casa. Eu não sei se deu para entender a pergunta. Não entendi. Olha só, o Espiritismo, quando a gente fala chovendo molhado, né? O Espiritismo do Kardec, ou kardeciano, ou kardecista, não tem nenhuma proposta de criação de reunião de cura, tá? Na codificação não tem. Ele explica, existe a mediunidade de cura, explica a mediunidade de cura, explica o magnetismo, mas as casas filiadas e orientadas pela FEB, pelas federações espíritas estaduais ou municipais, não tem nenhuma orientação no sentido de fundar casas de cura, de fazer tratamento de cura, até por causa de uma série de problemas que já surgiram mais no passado até. Então, quando um médium tem essa mediunidade de cura, ele pode utilizar numa casa que funciona com reuniões normais e ajudar as pessoas de uma forma discreta, sem essa característica, por exemplo, de fazer cirurgias espirituais, usando instrumentos, dando medicamento, uma coisa assim, porque isso, inclusive, vai ficar contra a lei, porque tem uma lei aí que fala do curandeirismo, que a prática é crime. Então, a casa espírita que entrar nessa, ele pode estar correndo esse risco. Só que muitas casas têm esse atendimento para atender aos médiuns e, de repente, a direção da casa acaba aceitando e fazendo, tá? Tem vamos dizer assim, uma grande interrogação nesse sentido aí. Então, quando for fazer, que se faça observando pelo menos um mínimo da orientação do Kardec. Que não faça nenhum tipo de cirurgia usando instrumento, que faça um atendimento mais espiritual, mais na base do passe, do magnetismo, porque isso foi adotado e aceito por todas as federações, inclusive, tá? Agora, o tratamento de cura, principalmente o médium, aproveitando até o outro caso que foi contado antes aí, do médium que vai para uma outra casa, para um outro lugar, e chega lá, ele não aceita participar da introdução dele naquela casa através dos estudos, ele mostra que realmente está precisando de estudo, certo? E a casa que mantém isso, ela está correta. Por quê? Precisa da pessoa se adaptar à casa, se adaptar aos regimes, aos comportamentos da casa, ao jeito. Então, ele precisa passar por isso. E se ele já chega achando que porque é médio há tanto tempo, ele não precisa passar por isso, ele está enganado. Da mesma forma, a questão da cura. O médium que sai de uma casa orientada e vai formar uma outra casa para fazer outra, que de uma certa forma vai contrariar a orientação que ele teve, precisa realmente ter muito cuidado, tá? Não é uma orientação comum que é dada para as pessoas fazerem isso. O ideal é transformar tudo no passe, na orientação espiritual. E, gente, aqui para nós, a medicina está aí para fazer essas coisas. A parte física é feita pela medicina. Vamos fazer a parte espiritual. A parte espiritual é um trabalho mental. Não vai ter nenhuma exigência física, né? Vamos começar a trabalhar e partir para isso, para que a gente possa até ajudar melhor a nós e as pessoas. Tá bom? Excelente, Valdir. Mais algum comentário, alguma pergunta, gente?
Nós vamos encerrar a reunião, tá? Vamos fazer a prece de encerramento. Antes disso, eu gostaria de agradecer muito ao Valdir, viu, Valdir, por ter preparado esse estudo para a gente. Você aceita elogios, Valdir? O estudo foi ótimo. Aceita elogios? O estudo foi ótimo. Obrigado. Aceito como incentivo. Tá bom? Gente, agradecer muito, viu? Tá. Eu que agradeço a participação de todos aí, me peço desculpa aí pelo transtorno aí tecnológico, não sei o que aconteceu, tá? Mas peço a todos vocês que reflitam muito sobre tudo, tá? Maravilha, não preocupa não, que deu tudo certo, tá? Tá ótimo, foi ótimo o estudo. Agradeço a participação de todo mundo aqui, tá, gente? Vou pedir só um momentinho ainda da paciência de vocês. Antes a gente faz a prece inicial e depois eu vou sortear o livro, tá? O livro, eu já coloquei o nome de todo mundo aqui no aplicativo. Como eu disse, a gente vai sortear o livro dos médiuns, para a gente reforçar o estudo aí depois. Eu queria pedir, se possível, eu estou com saudade da prece do Luiz. Você podia fazer a prece para a gente, Luiz, de encerramento? Sim, André. Com prazer. Neste momento, que possamos serenar os nossos corações, deixar os nossos problemas de lado, as nossas dificuldades, e focar somente no Pai e naqueles irmãos que necessitam do nosso amparo. Pedimos a Jesus que nos oriente um caminho mais reto. Sabemos que as oportunidades de crescimento sempre virão. Sabemos que passaremos por situações difíceis que muitas vezes em nossa cabeça não vamos dar conta. Mas sabemos que a espiritualidade amiga vai estar sempre do nosso lado. E que o Pai não dá para a gente uma pedra maior que a gente consegue carregar. As dificuldades vêm aos poucos, a partir do nosso conhecimento, do nosso aprimoramento moral e espiritual. Então, que nesse momento, sabendo que as orações significam muito da nossa conexão com o Pai, que todos nós possamos, através das orações, emitir forças, um magnetismo maior, energias revigorantes para todos os irmãos que passam nesse momento por tantas dificuldades. Aqueles irmãos que batem em nossa porta, que muitas vezes a gente ajuda achando que estamos ajudando a eles. Mas, na verdade, esse irmão está trazendo para a gente uma oportunidade de trabalhar e de exercer a caridade. Eles são instrumentos para nos testar. Mas é lógico que não devemos deixar de ajudar esse irmão, nem que seja com uma palavra amiga, um abraço, um aperto de mão. Ontem mesmo, na última palestra, o Telmo disse que ainda não entra na cabeça dele uma pessoa ter 3, 4 quartos em casa, ou um quarto vazio, e ver um irmão na rua deitado no chão e não pensar que ele necessita de um abrigo. Sabemos que é difícil a gente chegar a esse ponto ainda por causa de vários defeitos que nós temos, mas que possamos, a partir de hoje, o mais rápido possível, tentar mudar os nossos pensamentos, a nossa conduta, e que possamos ser mais amáveis uns aos outros e praticar a caridade sempre como o Espiritismo nos mostra que é. Fora da caridade não há salvação. Que todos possam sair desse estudo de hoje muito mais com a certeza que cada vez mais, com os estudos, com os conselhos espirituais, vamos seguir em frente e passar por cima de todas as dificuldades para criar um mundo melhor a partir de agora. Que todos fiquem em paz, tenham uma ótima semana
e que essas energias revigorantes possam trazer paz a todos os corações que estão em volta de nós. Que assim seja. Assim seja. Assim seja. Assim seja. Muito obrigado, viu, Luiz, pela prece. Pessoal, então, os nomes de todos vocês estão aqui no aplicativo, tá? E quem foi sorteado é a Cíntia. Cíntia, você ganhou o livro dos médios, viu, Cíntia? Tá ouvindo, Cíntia? Bem, eu vou falar com ela. Oi, Oi, Cíntia. Oh, que sorte a minha! Muito obrigada. Uhul! Pode procurar a Otília, tá, Cíntia? Que ela te passa o livro, tá bom? Tá bom, querido. Muito obrigado, Valdir. Adorei o estudo. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus, pessoal. Muito obrigado Tá bom, a todos. obrigado. Obrigada, Valdir. Um abraço, gente. Ótimo domingo para todos. Todos também. Obrigado. Tchau, Muito obrigado também. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. Eu também agradeço. Boa tarde Viu, a todos. Valdir? Agradeço a todos. Boa tarde. Obrigado a vocês. Muito obrigada, Valdir. Muito obrigada a todos, à casa, pelo